Ele voltou para casa sem avisar. Ninguém esperava. A mansão estava silenciosa, como sempre esteve nos últimos 2 anos. Mas então ouviu algo. Sons vindos de algum lugar dentro da casa. Seu coração disparou. Não sabia o que era. Moveu-se em direção ao som, as mãos tremendo. Vinha da sala de jantar. Empurrou a porta e o que viu parou seu coração. Marcus Blackwell era milionário. Manhattan, arranha-céus, com seu nome gravado em aço. Tudo que tocava virava ouro, mas o dinheiro não trouxe de volta o que ele perdeu. Sua esposa, Helena, morreu no parto. Salabib, de hospital particular, um médico incompetente. Hemorragia. Ela se foi em minutos, no mesmo dia em que seus 3 filhos nasceram. Gabriel, Daniel e Rafael. Trigêmeos. 4 anos agora, cabelos castanhos claros, olhos verdes como os dela. Eles nunca ouviram a voz da mãe. Nunca sentiram seu abraço e Marcos não sabia como preencher esse vazio. Os meninos pararam de falar aos 2 anos, todos os 3. Ao mesmo tempo, como se tivessem feito um pacto silencioso com a ausência, Marcos contratou os melhores. Psicólogos infantis de Yale, fonoaudiólogos de Boston, terapeutas comportamentais que cobravam $1.000 por hora. 18 meses de sessões. Nada mudou. Os meninos permaneceram trancados dentro de si mesmos, mudos, juntos. 3 fantasmas pequenos vagando por uma mansão enorme. Marcos tentou tudo. Levou-os para Disney, para as montanhas, para a praia. Comprou-lhes cachorros. Construiu-lhes uma casa na árvore de $40.000. Nada. Eles se sentavam, olhavam, seguravam as mãos um do outro, mas não falavam, não riam, não choravam alto. Apenas existiam como 3 sombras de algo que deveria ter sido diferente. Então Marcos fez o que homens quebrados fazem. Fugiu Enerhusen no trabalho. 16 horas por dia. Viagens constantes. Singapura, Londres, Dubai. Porque ficar naquela casa parecia sufocante. Porque olhar para seus filhos era como olhar para tudo que havia falhado. A culpa vivia em seu peito como uma pedra que ele não conseguia tirar. A governanta, Senhora Morrison, que estava com a família há 20 anos, procurou numa tarde de terça. Senhor Blackwell, preciso de ajuda. A casa é grande demais. Os meninos precisam de mais atenção do que posso dar. Marcos mal olhou para cima de seus papéis. Contrate quem precisar. 3 dias depois, Isabela Morales atravessou a porta da frente. 32 anos. Do Bronx, estudava educação infantil. À noite, enquanto criava sozinha seu sobrinho adolescente. Sua irmã havia morrido 2 anos atrás. Overdose. Isabela encontrou o corpo. Desde então, carregava aquela dor transformada em propósito. Vestia roupa simples, calça jeans escura, blusa branca bem passada, mas era a Bíblia surrada embaixo do braço que fez Marcos franzir a testa quando a viu no corredor. Você é a nova ajudante? Ele não disse isso com gentileza. Sim, senhor. Isabela não baixou os olhos, manteve-se ereta. Digna. Marcos estudou-a. Sem maquiagem, cabelo preso em coque simples, mãos que já trabalharam muito. Você tem experiência com crianças? Tenho experiência com dor, Sr. Blackwell. E crianças em dor reconhecem quem entende. A resposta o pegou desprevenido. Ele acenou com a cabeça. Senhora Morrison vai te mostrar seus deveres. Evite meus filhos. Eles não gostam de estranhos. Isabela parou na porta. Virou-se. Posso perguntar algo? Marcos suspirou. O que? Quando foi a última vez que o senhor realmente olhou para seus filhos? Não para o problema deles. Para eles, a pergunta cortou como vidro. Marcos não respondeu.
Isabela sentiu suavemente. Foi o que pensei. E saiu. Naquela noite, Marcos ficou no escritório até tarde, tentando não pensar nas palavras dela. Quando foi a última vez? Não conseguia lembrar. Subia para o quarto deles. Às vezes, olhava-os dormindo, mas olhar não era ver. E ele sabia disso. Isabela começou na manhã seguinte. A senhora Morrison mostrou-lhe a rotina. Mas quando chegaram ao quarto das crianças, Isabela parou. Pediu para entrar sozinha. A senhora Morrison hesitou. Eles não gostam de estranhos. Nunca gostaram. Vão te testar. Eu sei, Isabela disse suavemente. Deixe-me tentar. Ela abriu a porta devagar. Os 3 meninos estavam sentados no chão, blocos de montar espalhados, mas não estavam brincando, apenas sentados, segurando as mãos, formando um pequeno círculo de silêncio. Isabela não entrou com pressa. Ficou na porta. Fechou os olhos. Seus lábios se moveram sem som. Estava orando. Gabriel olhou primeiro. Então, Daniel. Depois, Rafael. 3 pares de olhos verdes fixos nela. Isabela abriu os olhos. Sorriu. Não, aquele sorriso falso que adultos dão para crianças. Um sorriso real, caloroso, como se ela acabasse de encontrar algo precioso. Oi, meus amores. Sua voz era suave como veludo. Não vou pedir que falem comigo. Não vou tentar consertar vocês. Porque vocês não estão quebrados. Só estão esperando. E eu posso esperar também? Ela entrou. Sentou-se no chão a alguns metros deles. Não muito perto, respeitando seu espaço. Tirou algo do bolso, um pequeno caderno desgastado, começou a escrever. Os meninos observavam. Curiosos. Depois de alguns minutos, ela rasgou uma página, dobrou-a, fez um aviãozinho de papel, simples, sem pressa, e o deixou voar gentilmente pela sala. Ele pousou perto de Rafael. Ele olhou para o avião, para Isabela, de volta para o avião. Pegou-o com dedos pequenos, cuidadosos. Isabela sorriu. Você pode ficar com ele. Fiz para você. Daniel esticou a mão. Queria um também. Isabela fez outro. E outro. 3 aviõezinhos. Um para cada menino. Ele segurarâmanas como se fossem tesouros. E Isabela começou a cantarolar. Baixinho, uma melodia antiga que sua avó costumava cantar. You are my sunshine. My only sunshine suave. Quente, preenchendo o silêncio sem forçá-lo. Marcos voltou para casa. Naquela noite, esperando o dia. Sempre. Silêncio. Mas, quando passou pelo quarto dos meninos, ouviu algo. Parou. Encostou o ouvido na porta. Cantarolação. Suave. Então, algo que fez seu peito apertar. Risada. Pequena. Abafada. Mas real. Ele abriu a porta, uma fresta. Isabela estava sentada no chão, os 3 meninos ao redor dela. Ela estava fazendo mais aviõezinhos. E Gabriel estava sorrindo, realmente sorrindo. Marcos ficou paralisado. Quando foi a última vez que viu seu filho sorrir? Isabela olhou para cima. Viu na porta. Não parou o que estava fazendo, apenas acenou com a cabeça. Como se dissesse, viu, eles só precisavam de alguém que ficasse. Marcos fechou a porta suavemente, desceu as escadas, foi para o escritório, sentou-se no escuro e pela primeira vez em 2 anos, deixou-se sentir algo além de culpa. Sentiu esperança, pequena, frágil, mas ali. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Essa história chegou até você hoje por um motivo. Às vezes, os milagres que mais precisamos vêm das pessoas que menos esperamos. As semanas passaram, Marcos observava de longe, através de câmeras, através de portas entreabertas, através de momentos roubados entre reuniões. Isabela nunca forçava, nunca exigia, apenas
Aparecia todos os dias, com aquela presença suave, aquela paciência infinita. Ela começou a fazer café da manhã para os meninos. Não comida cara preparada pelo chefe. Panquecas simples, ovos mexidos, coisas que fazia com as mãos. E cantarolava enquanto cozinhava. Os meninos desciam, sentavam-se à mesa da cozinha. Não comiam muito no começo, mas observavam Isabela, a forma como ela se movia, sem pressa, sem tensão, como se o tempo não importasse, como se eles fossem a única coisa importante no mundo inteiro. Depois de alguns dias, Gabriel pegou um garfo, experimentou as panquecas. Daniel o observou, fez o mesmo. Depois, Rafael, em uma semana, estavam comendo refeições completas, juntos, em silêncio ainda, mas comendo. Uma manhã, Marcos desceu mais cedo que o normal. Encontrou Isabela na cozinha. Ela estava preparando o café, o cheiro preencheu a casa, diferente do perfume frio que a mansão normalmente carregava. Isso cheirava como lar. Você está aqui cedo, ele disse. Ela se virou, sorriu. Os meninos acordam cedo. Gosto de estar pronta quando descem. Ele ficou ali, sem saber o que dizer. Depois de um momento, eles estão comendo melhor. Isabela assentiu, porque agora alguém está comendo com eles. Crianças precisam de companhia, não apenas comida. Marcos sentiu aquilo como uma acusação. Mesmo que não tenha sido dita como tal, eu trabalho muito, tenho responsabilidades. Eu sei, Isabela disse suavemente, mas eles também são sua responsabilidade, a maior que o Senhor tem. Ele abriu a boca para responder, mas ouviu passos pequenos nas escadas. Os 3 meninos apareceram na porta da cozinha. Viram o pai. Ficaram parados, olhos grandes, cautelosos. Marcos sentiu o peito apertar. Seus próprios filhos tinham medo dele. Ou pior, não sentiam nada. Isabela se agachou. Bom dia, meus amores. Venham. Café da manhã está quase pronto. Os meninos se moveram, mas não em direção à mesa. Em direção a Isabela. Ficaram ao redor dela, como se ela fosse um escudo. Marcos engoliu em seco. Vou trabalhar. Saiu antes que alguém pudesse ver as lágrimas se formando. No escritório, Marcos não conseguiu se concentrar. Continuava vendo aquela imagem. Seus filhos se escondendo atrás de uma estranha, porque ela era mais segura que ele. Porque em semanas ela construiu algo que ele não conseguiu em anos. Confiança. Às 2 da tarde. Cancelou suas reuniões. Foi para casa. A casa estava estranhamente silenciosa. Ele procurou por eles. Sala de estar vazia. Quarto dos meninos vazio. Então, ouviu música vindo do jardim. Marcos foi até a porta dos fundos. Olhou para fora. Isabela estava no gramado com os 3 meninos. Ela tinha um pequeno alto-falante portátil. Música suave tocava. E ela estava dançando. Não dança ensaiada. Apenas movimento. Livre, alegre. Os meninos observavam. E então Gabriel deu um passo. Tentou copiar seus movimentos. Depois Daniel. Depois Rafael. Todos os 3 dançando de forma desajeitada, maravilhosa e rindo sem som ainda. Mas, rindo, Marcos sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se nos degraus. Observou. 5 minutos, 10, 15, apenas. Observou seus filhos serem crianças. Pela primeira vez em tanto tempo, Isabela eventualmente os viu. Parou. Os meninos pararam também. Olharam para onde ela olhava. Viram o pai. O silêncio voltou como uma cortina caindo. Senhor Blackwell. Isabela chamou suavemente. Quer se juntar a nós? Ele quis. Deus, como quis. Mas não sabia como. Não sabia como entrar naquele círculo.
como ser parte daquilo. Eu tenho trabalho. E foi embora. De novo, Isabela observou-o e seu coração doeu por ele, pelos meninos, por todos eles. Ela se agachou, segurou os rostos pequenos com gentileza. Seu papai te ama muito. Ele só não lembra como mostrar. Gabriel apontou para casa, para onde Marcos tinha ido. Seus olhos fizeram uma pergunta que sua boca não conseguia. Isabela assentiu. Eu sei, querido. Ele está assustado também, mas vamos ajudá-lo a não ter mais medo, ok? Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Isabela foi até o escritório de Marcos. Bateu suavemente. Entre sua voz estava cansada. Ela entrou, encontrou-o sentado no escuro, apenas a luz da tela do computador iluminando seu rosto. Senhor Blackwell! Ele não olhou para cima. Se é sobre mais alguma coisa que estou fazendo errado, já entendi. Isabela caminhou até a janela. Olhou para o jardim, onde haviam dançado mais cedo. Posso contar algo sobre mim? Marcos finalmente olhou. Ela estava de pé, contra a luz fraca. Parecia pequena, mas de alguma forma forte. Claro, perdi minha irmã há 2 anos. Isabela começou. Overdose. Encontrei-a no banheiro, fria, sozinha. Ela tinha um filho, Miguel, 15 anos agora. Atitude difícil, raiva, dor. Ela fez uma pausa. Quando ele veio morar comigo, não falava comigo, apenas gritava ou ficava em silêncio. Pensei que tinha perdido ele também. Marcos se inclinou para frente. E aprendi que crianças quebradas não precisam ser consertadas. Elas precisam ser vistas. Realmente vistas. Não seus problemas. Elas, meus filhos, não falam. Marcos disse: não consigo vê-los se eles não se comunicam. Isabela virou-se para ele. Eles se comunicam o tempo todo, Sr. Blackwell. O senhor só não está ouvindo. Como eles seguram as mãos. Como Gabriel sempre fica no meio, protegendo os irmãos, como Daniel observa tudo antes de se mover, como Rafael imita o que os outros fazem, porque tem medo de tentar sozinho. Eles estão gritando, apenas não com palavras. Marcos sentiu algo quebrar dentro dele. Como você sabe tudo isso? Por quê? Eu fico, Isabela disse simplesmente. Sento com eles. Observo. Espero. Não tento consertá-los. Só tento amá-los onde estão. Ela caminhou em direção à porta. Parou. Seu filho Gabriel gosta de amarelo. Daniel, de tocar coisas macias. Rafael tem medo do escuro, mas não quer mostrar. Ela olhou para Marcos. Quando foi a última vez que o Senhor soube algo assim sobre eles? Ele não conseguiu responder, porque a resposta era nunca. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Isabela saiu. Marcos ficou sozinho no escuro. Pela primeira vez em 2 anos, realmente pensou sobre o que havia perdido. Não apenas Helena, mas seus filhos. Enquanto ainda estavam vivos. Bem, na sua frente, as semanas se transformaram em meses. Primavera virou verão. Marcos começou a voltar para casa mais cedo. Não muito. Apenas 1 hora aqui, 2 ali. Observava Isabela com os meninos, a forma como ela lia para eles. Não livros chiques, livros simples com figuras grandes. A forma como ela deixava eles ajudarem na cozinha. Mexendo massa, quebrando ovos, fazendo bagunça, rindo sem som, mas rindo. Uma tarde de sábado, Marcos estava no escritório. Ouviu batidas na porta. Entrou. Gabriel estava ali, sozinho, segurando algo. Marcos ficou paralisado. Gabriel nunca vinha até ele. Nunca buscava-o. O menino deu passos pequenos para frente. Esticou a mão. Tinha um desenho. Lápis de cor em papel branco. 3 figuras de palito. E uma maior
todos segurando mãos. Em cima, em letras trêmulas, Family. E Marcos pegou o papel com mãos tremendo. Gabriel! E o menino se virou e correu. Marcos ouviu passos descendo as escadas. Ele ficou ali, olhando para o desenho. As lágrimas vieram antes que pudesse pará-las. Grandes, molhadas, caindo sobre o papel, manchando as cores. Seu filho havia desenhado uma família, e ele estava incluído. Desceu as escadas. Encontrou Isabela na cozinha. Ela olhou para ele, viu o papel em sua mão, viu seu rosto. Ele te deu o desenho. Ela disse, suavemente. Não era uma pergunta. Marcos acenou com a cabeça. Não confiava na voz. Isabela sorriu. Ele trabalhou nele por 3 dias. Queria ter certeza de que estava perfeito. Por que agora? Porque Gabriel tem observado o Senhor. Vê-o! Senhor tentando, mesmo quando o Senhor falha. Crianças reconhecem esforço. Elas só querem saber se importamos o suficiente para tentar. Onde ele está agora? Marcos perguntou. Jardim, com os irmãos, esperando para ver se o Senhor veio. Marcos olhou pela janela. Os 3 meninos estavam lá, sentados no balanço, olhando para casa, esperando. Eu não sei o que fazer. Marcos sussurrou. Não sei como ser o que eles precisam. Comece sendo honesto, Isabela disse. Diga que está aprendendo, que está assustado. Crianças entendem medo. Elas vivem com ele todos os dias. Marcos caminhou até a porta dos fundos. Saiu para o jardim. Os meninos o viram. Ficaram quietos, observando. Ele caminhou até eles, devagar, como se estivesse se aproximando de algo precioso e frágil. Sentou-se na grama na frente deles, ao nível deles, o desenho ainda em sua mão. Isso é a coisa mais bonita que já ganhei, ele disse. Sua voz rachada. Obrigado, Gabriel. Gabriel piscou. Surpreso, Marcos respirou fundo. Eu sinto muito. Sua voz mal conseguia sair. Sinto muito por não ter estado aqui, por ter corrido, por ter deixado vocês sozinhos quando mais precisavam de mim. Lágrimas desciam pelo seu rosto agora. Sem vergonha, sem escondê-las. Vocês merecem um pai melhor. E eu vou ser. Eu prometo. Vou tentar. Rafael, o menor, escorregou do balanço. Caminhou até Marcos. Esticou uma mão pequena. Tocou as lágrimas no rosto do pai. Seus dedos delicados capturaram a umidade. Ele olhou para a mão. Depois, para Marcos. E então fez algo que quebrou e curou. Marcos ao mesmo tempo. Abraçou-o. Pequenos braços ao redor do pescoço do pai, segurando como se nunca fosse soltar. Marcos o envolveu, segurou-o, como se segurasse vida. Gabriel veio a seguir, depois Daniel, todos os 3 pressionados contra o peito dele. E ali, sentado na grama do jardim que raramente visitava, Marcus Blackwell finalmente entendeu. Dinheiro não trouxe eles de volta. Especialistas não os curaram. Apenas amor. Simples. Presente. Paciente. Amor. Isabela observava da janela da cozinha. Lágrimas corriam pelo seu rosto também. Obrigada, senhor. Ela sussurrou. Por esses meninos, por esse homem, aprendendo a ser pai, por me trazer aqui. Ela limpou os olhos. Voltou para a cozinha. Deu-lhes tempo, porque momentos sagrados não devem ser interrompidos. Aquela noite mudou algo. Marcos começou a jantar com eles. Toda noite! Não importava o quê, não importava quantas ligações perdesse. 6 da tarde. Ele estava em casa, à mesa, com seus filhos. E Isabela, no começo, era estranho, silencioso. Mas Isabela mantinha conversas fluindo, contava histórias, fazia os meninos rirem com expressões bobas. E
devagar. Marcos aprendeu. Aprendeu a fazer Gabriel sorrir com piadas ruins. Aprendeu que Daniel gostava quando ele fingia roubar sua comida. Aprendeu que Rafael queria sempre sentar ao lado dele. Um mês depois, durante o jantar, aconteceu. Isabela estava contando uma história sobre um pássaro que aprendeu a cantar. E Gabriel, olhando para o pai, abriu a boca e disse: Papai, uma palavra rouca, não usada em anos, mas clara. Real, impossível. O garfo de Marcos caiu, bateu no prato. O som ecoou. Todos ficaram congelados. O que você disse? Marcos sussurrou. Pá! Gabriel repetiu. Mais forte agora. Daniel olhou para o irmão, para o pai. Papai. Ele disse também. Rafael juntou-se. Papai. Marcos não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Apenas sentia tudo de uma vez. Alegria, alívio, gratidão, amor tão intenso que doía. Isabela tinha lágrimas escorrendo, mas sorria. Olhe para isso, ela sussurrou. Olhe para seus meninos, usando suas vozes, porque finalmente se sentem seguros o suficiente. Marcos não conseguiu se segurar. Desmoronou, ali na mesa de jantar. Rosto nas mãos, corpo tremendo, chorando como não chorava desde que Helena morreu. E seus filhos não ficaram assustados. Saíram de suas cadeiras, rodearam-no, pequenas mãos em seus ombros, em suas costas. Está tudo bem, papai, Gabriel disse suavemente. Está tudo bem. E Marcos percebeu que estava, pela primeira vez, em 2 anos, estava tudo bem. Os meses seguintes foram de cura lenta. Os meninos falavam mais. Não sempre, mas quando importava, papai, olha isso, papai. Posso ter mais? Papai, fica comigo. Cada palavra era um milagre. Marcos as colecionava como tesouros e Isabela, ela não era mais apenas ajudante, era família. Os meninos a chamavam de Tia Bela. Corriam para ela quando acordavam. Procuravam-na quando precisavam de conforto. E Marcos a observava com algo crescendo em seu peito. Algo que não sentia desde Helena. Algo que o assustava e o preenchia ao mesmo tempo. Uma noite, depois que os meninos foram dormir, Marcos a encontrou no jardim, sentada no banco onde costumavam balançar, olhando as estrelas. Posso sentar? Ele perguntou. Ela olhou, sorriu. É sua casa, Sr. Blackwell. Marcos, ele corrigiu. Por favor, apenas Marcos. Ela assentiu. Marcos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, confortável. Depois Marcos falou: Você me salvou. Não, Isabela disse suavemente. Você se salvou. Eu apenas mostrei onde olhar. Mostrou mais do que isso. Ele virou-se para ela. Mostrou-me o que eu havia perdido. O que ainda tinha. Mostrou-me que não era tarde demais. Nunca é tarde demais, Isabela disse. Enquanto a respiração, a esperança. Marcos pegou a mão dela. Ela olhou para baixo, surpreendida. Mas não puxou. Isabela. Ele respirou fundo. Você entrou na nossa vida como empregada, mas tornou-se muito mais. Para meus filhos. Para mim. E eu não quero mais isso. Não quero que você seja apenas alguém que trabalhe aqui. Quero... O que você quer? Ela perguntou suavemente, mas já sabia. Via nos olhos dele. Quero que você fique não como funcionária, como parte desta família. Os meninos te amam. Eles precisam de você. E eu... Marcos fez uma pausa. Eu te amo. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. E não posso imaginar nosso futuro sem você nele. Isabela tinha lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Tenho 3 filhos. Trabalho difícil. Dor passada. Eu também tenho dor passada,
ela disse suavemente. Uma irmã morta. Um sobrinho com raiva. Nada disso importa. O que importa é se queremos construir algo novo, juntos. Então, é sim? Marcos perguntou, esperançoso como criança. Isabela sorriu, lágrimas caindo. É sim! Ele a puxou para perto. Segurou-a como segurava algo precioso. Algo que quase perdeu, mas encontrou no último momento. Vamos fazer direito? Ele sussurrou contra o cabelo dela. Vou te amar da forma que você merece. Te dar o mundo. Já me deu. Ela disse. Deu-me uma família. Não há mundo maior que isso. Eles se casaram em novembro. Cerimônia pequena. Jardim da casa. As mesmas árvores sob as quais haviam dançado. Os meninos foram pajens, trajes pequenos, sorrisos enormes. Quando o pastor perguntou quem entregava a noiva, Gabriel gritou: Nós, os três. Todos riram, choraram. Era perfeito. Bagunçado, real, exatamente como deveria ser. Depois da lua de mel curta apenas. Um fim de semana porque não conseguiam ficar. Longe dos meninos, a vida continuou. Mas, diferente agora. A mansão não parecia fria. Parecia cheia de risadas, de vozes, de vida. Marcos trabalhava menos. Priorizava diferente. Fechava o laptop às 6. Estava presente. Realmente presente. Uma tarde, 6 meses depois do casamento, Marcos chegou em casa sem avisar. Estava cedo. 3 da tarde. A casa estava quieta. Muito quieta. Ele franziu a testa. Caminhou pelos corredores, procurando e então ouviu vozes vindas da sala de jantar. Aproximou-se. A porta estava entreaberta. Empurrou-a devagar. E o que viu-o fez parar completamente. Os 3 meninos estavam sentados à mesa, não brigando, não gritando, sentados, quietos, mãos dadas, cabeças inclinadas. E Isabela, de pé na cabeceira, também com cabeça inclinada, e ela estava orando. Obrigada por esta comida. Obrigada por este lar. Obrigada por esses 3 meninos que aprenderam que não precisam ter medo. E obrigada por Marcos, que aprendeu que corações quebrados ainda podem curar. Marcos encostou-se na parede. Não conseguia se mover. Nunca tinha visto isso. Seus filhos em paz, orando. Família real, verdadeira. Não construída por sangue ou dinheiro, mas por escolha, por amor, por aparecer todos os dias, mesmo quando era difícil. Lágrimas corriam pelo seu rosto, mas pela primeira vez não eram de dor, eram de gratidão pura. Gabriel abriu os olhos, viu o pai. Papai, você está bem? Marcos acenou. Estou mais do que bem. Entrou, sentou-se. Eles jantaram. Juntos, família, e naquele momento, Marcus Blackwell, bilionário, homem que tinha tudo, mas nada ao mesmo tempo. Finalmente entendeu. A maior riqueza não está no que você possui, está em quem você ama e quem te ama de volta. Anos depois, os meninos cresceram. Gabriel tornou-se médico. Daniel, professor. Rafael, artista. Todos diferentes. Todos inteiros. Todos amados. E Isabela, ainda ali. Cabelo agora grisalho. Riso ainda caloroso. Coração ainda paciente. Ela e Marcos sentavam no mesmo jardim, observando netos brincar, observando o fruto de escolhas difíceis, de amor persistente. Você salvou todos nós, Marcos disse um dia. Ela balançou a cabeça. Deus salvou todos nós. Eu apenas apareci. Ela sorriu.
mas aparecer é metade da batalha. A outra metade é ficar. E você ficou? Sempre fico quando sou necessária. E você era tão necessária, ainda é. Eles ficaram sentados enquanto o sol se punha. Dourado, quente, perfeito. Uma vida não construída em perfeição, mas em segundas chances. Em graça, em amor que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Especialmente então, e naquele silêncio confortável, completo. Ambos entenderam. Às vezes os milagres não vêm de lugares esperados. Não vêm embrulhados em glória. Vêm silenciosos, humildes, vestidos como pessoas comuns. Pessoas que simplesmente aparecem. E ficam e amam até que o quebrado se torne inteiro novamente. E isso é tudo que qualquer um precisa. Alguém que fique, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Porque amor verdadeiro não é sobre grandes gestos, é sobre pequenos momentos, repetidos, dia após dia, até que um dia você olha ao redor e percebe, você construiu um lar, não com paredes, mas com pessoas, e esse lar, esse vai durar para sempre.